Saúdo você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui reunidos mais uma vez como igreja para juntos meditarmos na palavra de Deus. E você é nosso convidado mais uma vez. Pegue sua Bíblia, daqui a pouco estaremos orando juntos para que possamos meditar em sua palavra. Só que hoje nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordena em sua palavra. Eu vou ler um texto aqui com vocês. Antes de orarmos para meditação, eu vou ler um texto aqui de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Dízimo, vem na palavra dízima, que significa 10%. E lá em Levítico Deus fala: santas são para mim as dízimas, né? Deus ordenou em sua palavra que 10% da nossa renda pertence a Ele. Pertence a Ele. Se você ler Salmos 24, Deus fala que Ele é dono de tudo, até de nós. É Ele quem nos dá tudo. E Ele pede para que, em reconhecimento a isso, a gente separe 10% da nossa renda, do nosso lucro, para que o seu evangelho aqui na terra avance. Eu não sou pastor, tá bom? Porém, existem aqueles que estão espalhados pelo mundo, pelo Brasil e pelo mundo, que são enviados para pregar o evangelho. E para isso, precisa de recurso. Por isso que Deus constituiu o dízimo. E com isso nós vamos agora cantar o nosso inário, hoje o número 7 do nosso inário. E cantando, aquele que quiser demonstrar sua gratidão a Deus por meio dos dízimos e ofertas, fiquem à vontade. Inário do Ministério você consegue entrar no site do Advertência Final. Se você entrar no site, você vai clicar lá, vai ter a opção de inário, e você vai conseguir baixar para você tê-lo em casa. No inário do Ministério, vamos cantar agora o número 7. Número 7. Traziam as ofertas aos pés do Salvador, e todo sacrifício mostrava sede de amor. Nenhuma oferenda mostrava sem valor. A todas aceitava o meigo Salvador. Também, Senhor, eu quero trazer-te este dom, indigno, mas sincero, impuro coração. Ao longe retraído está o pecador, que ao ver os donativos sua alma sofre em dor. Não tem nenhuma prenda
piedosos, suplica com fervor. Também, Senhor, eu quero trazer-te este dom, indigno, mas sincero, e impuro coração. Ó Mestre, exclama aflito, eu sei quão mal eu sou, mas toma, pobre oferta, meu coração te dou. Jesus responde manso, a dádiva aceitei. De todas as ofertas, a tua eu mais amei. Também, Senhor, eu quero trazer-te este dom, indigno, mas sincero, impuro coração. Amém. Como eu tinha dito a princípio, Deus instituiu esse ensinamento para que o Evangelho avançasse, para que homens pudessem ser levantados dentro do seu povo e ser mandados para todo mundo e levar o Evangelho a toda a criatura. Tá bom? Agora nós vamos orar e pedir a Deus que nos ilumine na meditação dessa manhã de sábado. Querido e bondoso Deus, agradecemos ao Senhor porque se temos ofertado em Tua causa é porque o Senhor tem nos dado. Porque nada vem de Tuas mãos, das nossas mãos, Senhor. Tudo vem das Tuas mãos, nós só Te devolvemos. Que o Senhor abençoe cada ofertante dizimista e que esse recurso seja bem usado para que o Evangelho avance em todos os lugares. Ó Pai, agora vamos abrir a Tua palavra. Que o Teu Espírito desça e enche nossos corações e nos guie nos caminhos da verdade. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora sim, vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Hoje nós vamos falar sobre algo que está bem diante de nossos olhos, prestes a surgir sobre nós. E nós temos que se preparar em nosso Mestre amado Jesus para estar pronto. Em Apocalipse 14, versículo 9, está escrito: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. Vamos parar por aqui. Aqui diz que se alguém adorar a besta e a sua imagem, receberá o cálice da ira de Deus sem mistura. Hoje nós vamos ver o que é a imagem da besta, ou quem ela é. Será que já apareceu, já existe, ou ainda está se formando, ou está por vir? É o que nós vamos estar meditando. O que é a imagem da besta e o que ela vai fazer em breve.
Para identificarmos, primeiro ponto, quem é a imagem da besta, precisamos identificar quem é a besta. Porque é sua imagem. Né? O que é uma imagem? Olha, se você se olha no espelho, você vai ver ali a sua imagem. Ou até uma poça d'água, às vezes a gente olha assim e consegue ver ali o reflexo da nossa imagem. Né? Então, a nossa imagem, ali no espelho, lá não somos nós, porque a gente permanece aqui, mas é idêntico, de maneira que eu consigo ver se tem sujeira, pentear o cabelo, me arrumar. Então, a imagem, ela é idêntica a nós. Então, se a gente identificar quem é a besta, suas características, por que ela é chamada de besta, nós vamos identificar quem é ou será a imagem em nossos tempos, porque vai ser idêntico. Idêntico. Então, quem é a besta no Apocalipse? E por que é chamada de besta? O que constitui uma besta, né, no Apocalipse, para que a gente logo identifique quem é a sua imagem ou quem será a sua imagem. No capítulo 13, vai nos falar dessa besta de Apocalipse. A gente diz assim no versículo 1. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfema. Sobre os seus chifres, 10 diademas, e sobre suas cabeças o nome de blasfema. Então João viu a besta que subia do mar. Essa é a besta, da qual ele vai dizer que mais à frente haverá a sua imagem. Quem é essa besta? Vamos primeiro identificar o que é besta, né? Aqui ele diz que a besta subiu do mar. Se a gente for para o livro de Daniel, vamos marcar aqui porque a gente vai voltar para Apocalipse. No livro de Daniel, Daniel também viu essa besta que tinha 10 chifres. Daniel viu. Se a gente vem para Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Vamos ler o versículo 7. Vamos ver que Daniel também teve uma visão da qual ele viu essa besta. E aqui vamos ter a resposta do que significa a besta. Então vamos abrir em Daniel, capítulo 7. Vou aguardar todo mundo abrir. Você também que nos assiste, abra sua Bíblia. Daniel 7. Fica ali depois de Ezequiel, antes de Oséias. Então nós vamos abrir em Daniel 7 e vamos ler o versículo 7. Vamos ver que Daniel também teve a visão da mesma besta que João no Apocalipse. Está escrito assim: Daniel 7, versículo 7. Depois disto eu continuei olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui uma quarta besta, ou um quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que lhe apareceram dele, e tinha 10 chifres. É o mesmo animal que João lá na frente vai ver em Apocalipse, também tendo 10 chifres. Então Daniel viu em sua visão esse animal ou essa besta. Só que Daniel, ele não entendeu o que aquilo significava e ficou perturbado. E aí Deus enviou um anjo para trazer a ele a explicação do significado daquela besta. E aí no versículo 17, do mesmo capítulo 7 de Daniel, Daniel 7, versículo 17,
o anjo do Senhor que foi enviado, com o nome de Gabriel, vai lhe dar a interpretação. E ele diz no versículo 17: estes grandes animais, ou essas grandes bestas, que são quatro reis que se levantarão da terra. E se a gente vai lá para o versículo 23 para falar do quarto em específico, que o quarto era o que ele viu que é o que tinha 10 chifres, no versículo 23 diz: disse assim: a quarta besta será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Então ele disse que aquele animal, ou aquela besta, significava um rei, ou reino. Então temos a interpretação para a palavra besta. Besta significa reino. Então quando João viu lá um reino subindo do mar, ou uma besta subindo do mar, ele viu um reino surgindo. E que reino seria esse? O que significa o mar? Vamos voltar lá para Apocalipse para pegar a interpretação do que significa o mar. Besta significa reino. O mar, nós vamos ter a resposta no capítulo 17 de Apocalipse. Apocalipse 17, versículo 15. Apocalipse 17, versículo 15. Está escrito: e disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Águas significam povos, nações, multidões e línguas. Então, besta, reino. Águas, multidões, povos e línguas. Então, quando ele fala assim, vi um reino surgindo do mar, ou uma besta subindo do mar, ele viu o surgimento de um reino em um local onde já era um local muito povoado, que é povos, nações, línguas. E vai ficar fácil identificar esse reino. Um reino que dominava em um local onde era muito povoado. Quando a gente vai para o versículo 4 do mesmo Apocalipse 13, nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 7. E aí vamos identificar que rei é esse, que reino é esse. Está escrito assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então a besta era adorada. Então tem que ser um reino que tem um rei religioso, político e religioso, porque era adorado. Adoração tem a ver com religião. Então por isso que lá em Daniel falava que era um reino diferente de todos os outros, porque tem que ser um rei, que ele era um rei tanto político por ser o rei da nação, como também religioso, porque recebia adoração. No versículo 7 está escrito também: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e povo. Esse reino também recebeu permissão para perseguir os crentes, que ele disse foi dado poder, permissão para fazer guerra aos santos. Então, qual líder religioso na história? Ele era um líder religioso e líder da nação. O seu reino surgiu em um local que era muito habitado, e ele perseguiu e matou cristãos. Só tem um. Esse líder religioso hoje é conhecido, hoje não, já faz muito tempo é conhecido assim como Papa, no reino de Roma. A besta do Apocalipse é o reino de Roma. Se você for abrir Apocalipse 17, no versículo 9 vai dizer que aquelas 7 cabeças da besta significa 7 montanhas. Né? E qual o reino que é rodeado por 7 montanhas? Pesquisa aí no Google, vai aparecer, é Roma. E o que é que tem em Roma? O Vaticano. Não tem como fugir da interpretação bíblica. Aqui não é perseguição religiosa, preconceito a determinada igreja, não é. Deus está revelando, revelação de Deus. A besta é o papado, a besta do Apocalipse. Foi ele que perseguiu os crentes no passado, pesquisem. E por que um lugar povoado? Comparem quando a Igreja Católica ela foi estabelecida em Roma.
A Europa era um local muito povoado. Tanto é que, por causa da perseguição, muitos crentes fugiram aqui para a América, que não era um local povoado. Né? Por isso ela surgiu do mar, ela surgiu em um local muito povoado. A água significa multidão de povos. Então a besta era o papado. Agora, quando é que Deus chama de besta? Jesus certa vez falou assim, para vocês entenderem. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus separou o poder civil do poder religioso. A igreja não se mete nas coisas do Estado. E também o Estado não se mete nas coisas da igreja. Ou seja, em relação a Deus, o Estado não se mete. O governo está ali para estabelecer leis civis. Nada a ver com religião. Mas quando isso se une, se forma besta. Por quê? A besta é o seguinte, o que foi a Igreja Católica no passado? Ela tinha suas doutrinas e crenças. Mas uma igreja por si só, ela não consegue obrigar a pessoa a seguir as suas crenças. Ela só ensina, segue quem quer, e é o certo. Mas o que a Igreja Católica fez? Ela foi além. Ela pegou e se aliou ao poder dos reis da terra. Poder do Estado. E isso não foi bom. Por quê? Porque quando ela começou a ter o poder do Estado, ela agora começou a obrigar as pessoas a serem católicas. E todo aquele que se negou a ser católico, a ir à missa, a seguir os seus dogmas e suas crenças, como ela tinha agora o poder do Estado, o Estado então ia lá com o poder da polícia, prendia e eles morriam. E assim milhares de crentes foram mortos amando essa igreja. É por isso que Deus diz, separa a igreja do Estado. Por quê? Quando isso ocorre, alguma parcela da população vai sofrer. Por exemplo, nós aqui cremos, Ministério Quarto Ano de Advertência Final, cremos na guarda do sábado. Ok? Quarto mandamento da lei de Deus. E aí digamos que, um exemplo, tá? Que a gente não apoia isso. O governo se une à nossa igreja e decida agora estabelecer que toda a nação tem que guardar o sábado. Olha, parece que seria uma coisa para a gente ficar feliz, mas não é. Por quê? Porque tem pessoas que não querem guardar o sábado, elas vão ser obrigadas. Isso não é evangelho, a pessoa não está guardando porque ama a Deus, ela está sendo obrigada, ou senão é presa, entende? Por isso que não pode misturar governo com religião, não pode. A igreja cuida do interesse do céu, que é o quê? Pregar o evangelho e aceita quem quer. O governo trata das coisas civis. Ponto. Há parênteses, né? Nós, como servos de Deus, não devemos estar preocupados com as leis civis aqui nessa terra. Tem seus governantes, a gente respeita e deixa eles fazerem seu papel. A gente tem o papel de pregar o evangelho. Mas quando isso se une, torna-se besta. Temos o exemplo do passado. A besta do Apocalipse era um poder religioso, Igreja Católica Apostólica Romana, liderada pelo seu líder conhecido como Papa, que perseguiu e matou os cristãos com o poder civil do seu lado. Agora a Bíblia fala que em nosso tempo haverá a imagem da besta. Será algo parecido. O que é a imagem então? A besta é o poder religioso unido com o poder civil. Então, em nosso tempo, Deus está falando que vai haver a mesma coisa. Vai haver um poder religioso unido com o poder civil. E quem será isso? Nós vamos identificar. No capítulo 13 de Apocalipse, isso não vai ser bom, tá bom? Porque quando o poder religioso se une com o poder civil, vão ser criadas leis que vai apoiar determinada crença daquele poder religioso. E aqueles que não aceitaram seguir essa crença vão se ver prejudicados e perseguidos por não querer seguir. Ou segue à força, ou é preso e até morto. É o que a gente vai ler. É nisso que vai resultar. Então, olha, nesses últimos anos temos visto uma aproximação das igrejas ao governo. É porque é direita. E se vê isso com bons olhos. É porque estamos lutando pela a família e a pátria. Meus irmãos, isso não vai dar bom. A gente vai ler o resultado disso. Não, porque quem é cristão luta e defende pelos princípios, não pode deixar a esquerda colocar essas pautas aí. Nós não fomos chamados para brigar por política nessa terra.
Jesus falou o seguinte: o meu reino não é desse mundo. Quando ele orou para Jesus, ele falou: deixa eles no mundo, mas eles não são do mundo. O que é que ele disse? Pregar o evangelho. Foi isso que ele deixou. Ele não pediu para a gente estar lá no Senado, brigando por melhorar esse mundo. Irmão, esse mundo só vai melhorar quando Jesus voltar. Enquanto ele não voltar, as coisas vão piorar mesmo. Jesus falou que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Os últimos dias seriam como os dias de Noé. E você acha que o dia de Noé era bom? Não era. Por que você acha que Deus mandou mandar dilúvio? Porque a coisa não estava boa. Então estão perdendo tempo quem está lá em política brigando, e pauta disso, e pauta daquilo, e vamos buscar os direitos cristãos. Perdendo tempo, porque Deus não chamou a sua igreja para isso, tá bom? Não foi para isso. Nós temos que nos preocupar em pregar o evangelho, não lutar por política nessa terra. Mas por ter essa aproximação da igreja e Estado, a Apocalipse fala do que vai resultar. Apocalipse 13, no versículo 12, vai falar da imagem da besta. O que ela vai fazer? Apocalipse 13, versículo 12. Vamos ver o que a imagem, quando for formada, vai fazer. Diz assim: e exerce todo o poder da primeira besta. A primeira, a gente viu o papado. No passado, perseguiu os crentes. Então, a imagem da besta, quando for ser formada, ela vai exercer o mesmo poder da primeira besta. Está escrito, vamos lá. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então, primeiro, o objetivo da imagem da besta é fazer com que toda a terra volte a adorar a primeira besta, renda homenagem ao papado. O objetivo da imagem da besta por trás será isso. Como? Aí vamos lendo. Aí diz assim, ó, versículo 13: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Então vai haver milagres no que a Bíblia chama de a imagem da besta. Vai haver milagres enganosos. Então vão fazer fogo cair do céu, maravilhas, para que as pessoas pensem que ali tem Deus. Tá bom? Aí diz: e engana, versículo 14, os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então, olha, está falando de morte. Quando a imagem da besta foi formada, quem não seguir será morto, ele diz. Ou pelo menos vão tentar matar. Versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então o que é que a imagem da besta vai fazer? Vai fazer com que todos recebam um sinal na testa ou na mão. E o sinal é chamado de o sinal da besta. Apesar de que quem vai promover é a imagem da besta, mas o sinal é o sinal da besta. E quem não aceitar não vai poder comprar ou nem vender. E fala aqui até ser morto. Então, pelo sinal, nós vamos identificar quem é a imagem da besta. A besta nós já identificamos, o papado. Qual é o sinal do papado? A Bíblia deixa muito claro o que é sinal. O que é o sinal? Se a gente abre aqui em Ezequiel, Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Versículo 12. Aqui vamos entender o sinal de Deus, tá bom? Não da besta, o sinal do nosso Senhor, nosso Deus grande.
Versículo 12 diz assim: E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Versículo 20: Santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. A Bíblia testifica de que o sinal de Deus nos seus escolhidos, nos seus servos, é o sábado como dia sagrado. O quarto mandamento da sua lei. Então, o sinal tem a ver com o dia de repouso, o dia sagrado. Deus tem o seu sinal, então o diabo usará o poder romano para também apresentar um sinal falso. E ele fala que todos, grandes, livres, pequenos e pobres, será obrigado a ter o sinal da besta. E quem não tiver, será proibido de comprar ou vender. E aí fica fácil. Por que fica fácil? Por quê? O sinal é o dia de repouso. Aqueles que guardarem o sábado terão o sinal de Deus, como ele diz. Qual é o dia de repouso que o papado ensina para o mundo? Simples. É só vocês identificarem qual é o dia de repouso que o papado ensina ao mundo. Qual é o dia de repouso que a Igreja Católica ensina? Como é que está escrito lá na catequese? Está escrito assim: guardai domingos e dias santos, ou os feriados. A Igreja Católica ensina ao mundo que o dia a ser guardado é o domingo. Então, o dia de repouso proclamado na Igreja Católica para o mundo é o domingo. Então, quando fala lá que a besta, ou a imagem da besta vai proclamar o sinal da besta, que é o papado, o dia de repouso do papado é o domingo. E o que a Bíblia está nos apresentando? E quem não aceitar esse sinal será proibido de comprar ou vender. Uma afronta a Deus e a sua lei. Porque a lei de Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ah, isso é maluquice, isso não vai acontecer. Observe o mundo que você vive, observe ao redor. Temos milhares de igrejas, vamos falar do Brasil, nós vivemos no Brasil. Temos milhares de igrejas no Brasil. Peguem umas estatísticas de quantas igrejas creem na guarda do sábado. E compare com quantas igrejas hoje rejeitam a guarda do sábado e dizem o dia a ser agora o dia da adoração, o domingo. Você vai se assustar com os números. Vai se assustar. Estou falando das igrejas evangélicas. Não, mas o papado é claro, guarda domingo. Mas as igrejas evangélicas do nosso país, cristãs, dizem ser, em sua maioria, rejeita hoje a guarda do sábado e eles dizem que o dia, agora que sem ser comemorado, Jesus ressuscitou no domingo. Não sabem eles que estão promulgando um dia que o papado trouxe para o meio religioso, não Deus. Estão preparando o caminho para a aceitação do sinal da besta. Sinal da besta, que será a guarda do domingo. Vocês verão. Olhem ao redor e vejam as leis. A cada tempo que passa, estão cada dia mais exaltando o domingo, para que as pessoas não trabalhem nesse dia. O domingo é um dia normal de trabalho. O dia sagrado e abençoado por Deus é o sábado. Essa era a batalha dos últimos dias. O sinal de Deus ou o sinal da besta? Qual dia de repouso eu escolherei? O que o papado trouxe para o mundo ou o que Deus estabeleceu na criação da terra? A maior parte das igrejas hoje rejeita o sábado. E não é só aqui não. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, vocês têm uma ideia, nos Estados Unidos, eles chamam de sábado cristão. Mas eles chamam de sábado cristão o domingo. Não é o sábado, o sétimo dia. Eles dizem que agora o sábado cristão é o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Então lá nos Estados Unidos você ouve as igrejas falando: hoje vamos para a igreja que é o sábado do Senhor. Mas é no domingo que eles falam isso. Lá teve um estado, eu esqueci o nome, que decretou uma lei que todas as escolas públicas e todas as faculdades públicas têm que ter bem grande escritos nas salas de aulas agora os 10 mandamentos.
E eu fui pesquisar os 10 mandamentos que eles mandaram colocar nas escolas e está escrito lá, guardem o domingo. Não se enganem, essa obra está avançando. O terreno já está preparado. Nossas igrejas recusam o sábado, o dia do Senhor. E dizem que o dia de adoração é o domingo, que Jesus ressuscitou no domingo. Não há ordem na Bíblia para guardar o domingo. Abram os olhos. Não existe. Mostrem uma ordem na Bíblia dizendo, guarde o domingo. Se alguém encontrar, me mostre. Não existe. E como é que vai se formar a imagem do que ainda não foi formada? Lembre-se que a besta é o poder religioso junto com o poder civil. Mas está se formando. Por quê? O poder religioso já está pronto. Está prontinho. As igrejas em sua totalidade, total não, mas em sua maioria, estão defendendo a rejeição de guardar o sábado e a adoração agora tem que ser no dia sagrado que o papado trouxe, o domingo. Eles têm escola dominical, que vem de domingo, mas não tem sabatina, dia sagrado. O poder religioso está pronto. O que é que falta? O apoio do governo. E aí se fará a besta. Por quê? Quando esse poder religioso ele tiver o apoio do governo, então veremos as leis dominicais surgindo com mais severidade. Ou você segue o dia de repouso cristão, que será o domingo, ou você não vai poder comprar nem vender. E ele diz mais, você poderá até ser morto. Está escrito em Apocalipse 13. As pessoas estão correndo um perigo enorme. E Deus fala na mensagem dos 3 anjos que temos que anunciar. As pessoas estão sendo preparadas, doutrinadas para aceitar o sinal da besta e não percebem. A gente vai para lá e vai para cá, a gente ouve as pessoas falando, o sinal da besta será um chip. É que vai colocar um chip na mão e vai colocar um chip na testa. A Bíblia não fala disso. Mas é isso que elas estão comendo. E aí quando aparecer o governo trazendo leis dominicais para apoiar a igreja, vai ser visto como uma bênção. O governo está apoiando a igreja. Que bênção, agora todo mundo vai poder descansar no dia do Senhor. O domingo, dia falso de repouso. O dia de repouso do papado, de um homem, pecador como eu e você. Uma afronta direta aos claros mandamentos do nosso Criador, que mandou guardar o sábado desde a criação. Essa obra está avançando com passos muito rápidos. E o povo está dormindo. O povo está dormindo. Quando ouve falar do sábado, não, isso aí era povo de Israel, não quero nem saber. Não, isso é do Pai. Jesus acabou com isso na cruz. E aí então, o diabo deu um nó muito bem dado. Que as pessoas não estão conseguindo sair. Às vezes nem estão querendo abrir os olhos para ver. Eu costumo dizer que o pior cego é aquele que não quer ver. Esse é o pior. Você vai levar a palavra, aí só ouve a palavra sábado, não, isso aí é do tempo da lei, hoje nós estamos no tempo da graça. Valeu. Não quer nem escutar, só por ouvir a palavra sábado. Quando não é isso, tenta convencer o amiguinho, não, você está errado, venha ver aqui, Aí faz um malabarismo bíblico, porque não tem texto dizendo da anulação do sábado. Certa vez alguém falou assim, olha aqui, o mandamento que é para o nosso tempo é só esse, aí citou lá. Buscai a Deus acima de todas as coisas e as outras coisas serão acrescentadas. Tá vendo? Não precisa guardar sábado, é só buscar a Deus acima de todas as coisas. Quer dizer que eu pego um texto desse e ignoro os outros? Buscar a Deus acima de todas as coisas quer dizer que está ensinando a desprezar os seus mandamentos? Porque, vamos lá, eu estou em uma empresa. E aí tem lá o cabeça da empresa, né? O líder, o presidente. Então, obedecer ao presidente, que é o que eu tenho que fazer quando estou numa empresa, significa desobedecer às leis dele, da empresa? Eu vou se manter na empresa desse jeito? Como é que eu chego lá e a pessoa fala assim, você tem que obedecer às leis que o presidente da empresa diz, tá bom? Para você se manter na empresa. Aí eu digo, tá bom, vou em primeiro lugar obedecer o presidente da empresa.
E a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu entendo que eu tenho que desobedecer às leis da empresa para me dar bem? Como isso? Eu vou ser demitido. E como é que a pessoa lê um texto, buscar a Deus acima de todas as coisas, e diz, eu só preciso fazer isso, não preciso obedecer o sábado. Peraí, eu busco a Deus acima de todas as coisas, então eu posso desobedecer a lei dele? Não encaixa as coisas. É o contrário. Buscar a Deus acima de todas as coisas é colocar tudo que Deus pede em sua palavra acima de qualquer outra coisa. É isso. E o que é que Deus pede? O que é que Deus pede? Vamos abrir em 1 João. 1 João, capítulo 5. Primeira João, capítulo 5. Primeira João, capítulo 5, vamos ler o versículo 2. Diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Isto é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Isso é o amor de Deus. E a pessoa dizer, eu amo a Deus acima de todas as coisas, e desobedece seus mandamentos, isso não é amor. Olha aqui para mim. Desobedecer os mandamentos de Deus não é amor. A Bíblia diz que isso é pecado. No próprio livro de 1 João, se você vier para o capítulo 3, voltar um pouquinho, no versículo 4, a Bíblia é muito clara em testemunhar. Desobedecer a lei de Deus é pecado, não é amor. Tá bom? Está aqui, 1 João 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Quem transgride a lei está cometendo pecado, não amor. Porque o amor de Deus é o quê? Que guardemos os seus mandamentos. Jesus falou lá em Evangelho de João 12:50. Pai, eu sei que os teus mandamentos é a vida eterna. O homem pode fazer o que for, não vai derrubar os mandamentos de Deus. Surgiu nação, caiu nação, surgiu mais nação, caiu nação, levantou homens e caíram homens, e aqui estamos. E a lei de Deus permanece sem mover 1 centímetro. E não somos nós que vamos mover, meus irmãos. Não vamos, pode fazer o barulho que for nessa terra, criar a lei que for, não vamos mover 1 centímetro da lei de Deus, vai permanecer eterna. Eterna. Então o que é que o diabo está preparando para os últimos dias? O poder religioso já está em suas mãos. É por isso que em Apocalipse 18 Deus fala: sai desse meio, povo meu, toda e qualquer igreja que não crê nos meus mandamentos, que rejeita o meu sábado. Sim, o sábado está na lei de Deus. Deus fala: saia, senão você está perdido. Saia, por quê? Porque esse poder religioso está na mão do diabo. O diabo, ele se fez de religioso nos últimos dias. Criou a igreja para todo gosto. Todo gosto. Se você gosta de balada, procure que você acha uma igreja assim. Se você gosta de forró, procure que você acha uma igreja assim. Até quem é, a Bíblia fala que Deus vê como abominação. Homem com homem, mulher com mulher. Abominação. Mas tem igreja que é... o pastor é homem com homem, mulher com mulher, e os membros podem ser. Tem até para isso quem quiser, hoje em dia. E em sua maioria, desobedecem a lei de Deus. Dizem que não é para guardar o sábado. Então o diabo se fez de religioso nesses últimos dias e amarrou bem amarrado. E aí botou a rede assim, ó, para você entrar, na hora que ele puxar e fechar o saco já era. E aí está todo mundo proclamando o nome de Jesus, cantando, adorando, e eu profetizo na tua vida, e você vai prosperar, e você vai ser isso, e a maldição vai sair, e a lei de Deus, ó,
esquecida. Esquecida. E você vai ser curado, e você vai se ganhar não sei quanto dinheiro, e é só o que ensina. E a lei de Deus... Ah, mas e a lei de Deus? Não. Esse negócio de sábado aí já passou. E o diabo só bate palma, porque ele está vencendo. Está conseguindo cumprir seus objetivos. E Deus está proclamando, sai dela, meu povo. Quem é sincero e quem realmente ama Deus de coração, sai do meio deles. Sai do meio deles. Porque em breve, esse poder religioso vai ter o apoio do governo e se tornará a imagem da besta. E veremos que quando um poder religioso que não segue a vontade de Deus tem o poder na mão, ele vai fazer sofrer quem não segue suas doutrinas. Foi o que o papado fez no passado. Quem não seguiu o papado no passado morreu na fogueira, na tortura, perseguido até a morte. E não será diferente. Ah, mas eles cantam todo dia para Deus nas igrejas, eles louvam. Veremos se o que eu estou falando não é verdade. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Por que vocês acham que vai haver grande tribulação? E Deus fala que os que serão perseguidos, está aqui em Apocalipse 14, 12. Não, Apocalipse 12, 17. Quem será perseguido é os que obedecem os mandamentos. Olha só, Apocalipse 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher. O dragão é o diabo, está no versículo 9. A mulher é a igreja, Efésios 5, 25. O dragão irou-se contra a igreja, o diabo, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem é que vai ser alvo da ira do diabo? Os que obedecem os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são 10 e inclui a guarda do sábado. Quem ousar nesse tempo, quando o governo da terra estiver na mão do poder religioso, quem ousar defender a lei de Deus, em especial o sábado, vai sentir a ira do dragão. Vocês vão ver. E ele vai usar membros de igrejas para isso. Você vai ser chamado de fanático, você vai ser chamado o herege, aquele que não está seguindo a lei de Deus, porque vamos dizer que o dia do Senhor agora é o domingo. Você vai ser perseguido, preso ou até morto. Vai ser tirado a máscara quem está por trás da obra. Aqueles que obedecerem realmente a Deus e guardarem o sábado, vai ser alvo da ira do diabo. E ele vai usar as igrejas para isso. Porque as igrejas terão o poder do governo na mão para instituir as suas leis, em especial a guarda do domingo, que é o sinal da besta. Por isso, devemos anunciar esse evangelho. Anunciar a lei de Deus para o mundo. Anunciar às pessoas que estão em lugares que estão pisando a lei de Deus. Estão se preparando para ser usados como o instrumento da ira do diabo contra aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Saiam enquanto há tempo. A imagem da besta está se formando. O poder religioso está já pronto para aceitar a guarda do domingo. Em breve os governantes vão concordar, vão apoiar, vão criar leis obrigando-se a guardar o domingo. E quem não aceitar será perseguido. A imagem estará formada em breve. Mas Deus fala, aquele que fazer parte, adorar e seguir a imagem da besta, receberá a sua ira, sem mistura. E eu digo não, a palavra de Deus diz, terrível coisa será cair na mão do Deus vivo. Venha para Cristo. Fique do lado vencedor. Escolha obedecer os mandamentos de Deus pela fé do Senhor Jesus. E Deus te dará a coroa da vida naquele grande dia. Abra os olhos para o tempo que estamos vivendo e toma a tua decisão ao lado da verdade. Deus quer salvar a tua alma. Deus quer salvar a tua família.
aceita o chamado. Sai dela, povo meu. Não faça parte desse movimento. Se una ao seu povo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E se salve. Irmãos, e você que me assiste, você acreditando ou não, verá isso acontecer. E a pergunta que fica é: qual lado você estará? Aqueles que escolherão por amor a Cristo passar a dificuldade, mas receberem a coroa da vida no final, por honrar e respeitar o seu santo dia sagrado, o sábado do 7º dia, ou ficará do lado do papado e as igrejas evangélicas que rejeitam o sábado e vão promulgar um dia falso de guarda do domingo, mas receberão a ira de Deus e depois serão lançados no lago de fogo. Eu falo o que disse Josué para encerrar: escolhei hoje a quem se vais. Se os homens que vão promulgar um dia falso de repouso domingo, ou se é Deus que instituiu o 7º dia, o sábado, como um dia sagrado. Que possamos responder como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos são livres para escolher o que quiserem, mas cada escolha terá a sua consequência e ela está bem clara e estabelecida na palavra. Com Deus, teremos a vida eterna. Se escolho o dia falso de repouso, receberei a ira de Deus e depois serei lançado no lago de fogo. Escolhei quem vocês querem servir. Espero que a resposta de todos sejam: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que Deus nos dê fé para estarmos prontos quando chegar essa prova. Nos dê a sua força, que Ele seja o nosso escudo, porque Ele prometeu que seria se a gente crer. Ele diz: a tua verdade é o meu escudo. Aqueles que temem ao Senhor, os seus anjos se acampam ao redor e os guarda. O Senhor é meu refúgio e fortaleza no tempo da tribulação. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. E assim temos mais de 300 promessas para que Ele dizendo que vai cumprir, se a gente escolher estar com Ele. Ah, mas vai ser proibido de comprar ou vender, o que faremos? Isaías 33 diz: a sua água e o seu pão será certo, e as alturas da rocha será a sua proteção. Jesus falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Poderia citar mais, mas é o suficiente. Quem escolher estar ao lado de Deus, ao lado de Cristo, vai gozar de sua presença até o fim. Poderá perder irmãos, família, apoio de amigos, apoio de governo dessa terra, mas não vai perder a presença do Deus Todo-Poderoso. E é o suficiente. Tá bom? Então vamos orar e vamos agradecer a Deus por sua revelação. Amém? Querido e bondoso Deus, vivemos em tempos difíceis e ali à frente já avistamos a prova que está diante do Teu povo. Mas se olharmos as Tuas promessas, não temos o que temer. O Senhor será conosco até o fim. O Senhor será o nosso escudo. O Senhor diz para a gente não se preocupar que quando chegar a hora certa o Senhor vai dar palavra para que a gente fale e nossos inimigos não possam resistir. Tudo o Senhor nos deu. Até a oração o Senhor nos deu em Salmo 119, versículo 126. Já é hora, Senhor, de Tu intervires, porque a Tua lei está sendo pisada. Estenda a Tua mão e preserva o Teu povo. E faz com que essa verdade, essa mensagem do Teu Evangelho circule o mundo inteiro, para que as pessoas aceitem e sejam salvas. Permanece conosco nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para você que nos assiste,
Que a graça do Senhor Jesus permaneça na sua vida, na sua casa, e você faça bom uso da verdade que Ele apresentou na sua palavra. Que Deus assim te abençoe. Espero estarmos juntos em mais oportunidades. Amém.